gente tomar mesmo. Não, vou deixar aqui a Sofia. Tá bom. Esse aqui não é você não, Pedro. Meus queridos, boa noite, paz seja convosco. É um prazer estar aqui fazendo essa live. Você é bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Amém? Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, que é um prazer. Amém? A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela tem que ser compartilhada, a gente tem que aprofundar o máximo nela. Quero contar com a sua ajuda. Ok? Você, à medida que você for entrando, se você estiver sendo abençoado, compartilhe o link dessa transmissão para que alcance mais pessoas. Assim também eu deixo essa dica quando nós tivermos as nossas lives, os nossos estudos. Amém? Deixando em aberto para que tudo isso ganhe mais alcance e alcance mais vidas. Amém? Quero nessa noite, antes de começar o nosso estudo, amém? Que você convide pessoas aí também, tá joia? Quero também parabenizar, antes de tudo, as mães, amém? Domingo vai ser comemorado o Dia das Mães. Quero mandar um abraço especial para minha mamãe, que fez aniversário no último dia 6, Dona Eva. Um abraço, Deus te abençoe. E para todas as mães, você mãe que está assistindo, você mãe que está aí do outro lado acompanhando essa transmissão, que Deus abençoe a sua vida, amém? Quero mandar um abraço especial para o Fábio Souza, meu xará, que era baixista dessa igreja, que hoje está aniversariando. Um abraço, meu querido, tá bom? Missionária Cristiane, obrigado pelo prestígio, ela que está de longe, lá da Bahia. Deus abençoe a sua vida, amém? E abençoe você também que está compartilhando, está conosco assistindo, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Você na sua casa. Concentre o seu pensamento em Deus. Amém? Peça a Deus que Ele venha abençoar a minha vida, para que o Espírito Santo possa me usar para que você seja abençoado. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças por estar aqui, ó Deus, nessa transmissão ao vivo pelo Facebook. Ó Deus, a nossa Escola Bíblica Online. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero te louvar, quero te agradecer. Ó Deus, e no nome de Jesus, convém, Deus, que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua. Ó Deus, a Tua palavra, Deus, ela é firme, ela é eficaz, ela é verdadeira. Ó Deus, ela por si só se explica. Ó Deus, e nós estamos aqui, Pai, no intuito, Pai, de compartilhar, ó Deus, a Tua palavra que é tão linda, que é tão verdadeira. Pai, no nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, Deus, visita cada lar. Ó Deus, em nome de Jesus, desse irmão, dessa irmã que está, ó Deus, assistindo essa transmissão. Em nome de Jesus Cristo, Deus, esteja abençoando para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero nessa noite agradecer a presença da Sofia e do Pedro, que estão aqui nos abençoando, e eles que são nossos alunos da classe Elohim. Convido você, tá, adolescente, que não frequenta escola bíblica, você que tem de 12 a 17 anos, ó, classe Elohim, Fábio Nunes, professor. Quero mandar um abraço para a Eunice também, que é professora, que eu creio que está assistindo. Deus abençoe a sua vida aí, tá, Eunice? Um abraço grande, está aqui sua neta, te representando. Tá? Vocês querem dizer alguma coisa? Dá um ok, gente. Fala alguma coisa. Pode ficar à vontade. Pega o microfone, tá? Eles estão nervosos. E eu estava mais nervoso que eles. Agora parece que a timidez tomou conta. Pode falar alguma coisa, Pedro, Sofia? Querem dizer? Tá? Então tá bom, eles não querem dizer no momento. Quero mandar um abraço para toda a minha classe Elohim. Eu sei que por causa dessa situação toda, eu queria que todos vocês estivessem participando. Obviamente a Ana Clara está aqui, atrás das câmeras, e tem muitos outros, tem o Diogo, tem o João Vitor, as minhas sobrinhas, a Tamires, Rúbia, Bianca, tem a Lawane, e tem toda essa turma. Quem mais? A Isabela, inquestionável Isabela. Quero mandar um abraço para a minha classe Elohim, e para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. A gente crê que essa situação ela vai passar, mas eu também creio que tudo é permissão do nosso Deus. Se a gente está vivendo isso que nós estamos vivendo, o nosso isolamento, e Deus nos permite essa ferramenta que é a internet para poder transmitir isso, tudo é permissão dele. Para quê? Eu acredito que é para a gente nos voltar para nós mesmos. Amém?
Talvez se não tivesse acontecido, nós estaríamos nos 21 dias de Daniel, ok? Mas a igreja continua dentro da nossa casa. Você jejua porque você sabe que precisa jejuar. Você ora porque sabe que precisa orar. Não tem alguém no seu pé, não tem um pastor, um seu líder falando que é para você orar, mas você sente essa necessidade. Amém? Que o Espírito Santo possa estar trazendo essa sede, trazendo essa vontade para a sua vida de sempre estar buscando Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos aos trabalhos. Amém? Como já foi falado, eu esqueci alguma coisa? Esqueci alguma coisa, não? Fale no microfone, tá? Antes da gente dar início, a gente já vai dar início, na verdade, né? Que eu quis dizer. A gente fez um chamado dizendo que nós vamos fazer um estudo sobre o jejum. Amém? É muito seletivo, está sendo muito legal os nossos estudos das sextas-feiras. Embasado nisso, semana passada, o pastor Samuel que está lá em cima, né? Gente boa, Deus abençoe sua vida. Semana passada deu um estudo muito interessante sobre oração. E a gente sabe que na vida do cristão, praticamente esses 3 pilares nos sustentam, que é a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, ela tem que ser o seu manual de vida. A oração e o jejum. Na vida do cristão sempre tem que ter esses 3 combustíveis para nos mover, para nos fazer caminhar em direção a Deus. E hoje nós vamos falar sobre um desses, amém? Que é o nosso jejum, o modo de nós jejuarmos. Amém? Ao final dessa aula, eu pretendo não estender, quero ser o mais breve possível. Tem algumas perguntas que foram enviadas, eu coloquei aqui, algumas perguntas que o próprio pastor Samuel me fez, né, de algumas dúvidas e algumas outras que eu vou trazer. E se você aí pode mandar, tem um pessoal aí, tem uma equipe no jeito, só esperando você mandar a sua mensagem, a sua dúvida, e à luz da palavra de Deus, querendo Deus, nós estaremos esclarecendo. Amém? Comecemos. O jejum, gente, ele basicamente serve para nos aproximar de Deus. Para quê? Colocando as nossas necessidades espirituais em primeiro lugar. A comunhão com Deus é mais essencial que a própria comida. E o jejum nos ajuda a concentrar mais nas coisas de Deus. Amém? Porque, gente, hoje em dia, falar de jejum numa quarentena é difícil. Não é verdade? Não é, Sofia? Não é, Pedro? O que vocês estão arrumando, gente, nessa quarentena? O que vocês estão fazendo em casa? Porque eu sei que tem pessoas aí que eu andei conversando com a dona Daniela, né, filha da tia Silvana, que a rotina dela era praticamente do sofá para a geladeira, da geladeira para o sofá, para a cama, e uma rotina, né, interessante. Quem tem crianças em casa, adolescentes, né, a cumilança é grande. E aí, diga, o que você anda fazendo, Sofia? Olha, a minha escola, a gente está recebendo muito dever de casa, então eu passo bastante tempo fazendo dever de casa, mas eu fico muito tempo vendo série na Netflix, eu fico muito tempo no celular, rede social, isso tudo. Eu sempre fiquei muito tempo na internet, só que nessa quarentena, por a gente não poder sair, eu não poder fazer outras coisas, acaba que eu estou ficando mais tempo ainda, gastando mais tempo com isso, e por consequência, eu acabei me afastando um pouco das coisas de Deus. Amém. E você, Pedro? Amém. Nessa quarentena, o que eu mais faço é ficar muito na internet e estudar muito, inclusivamente, que mesmo de quarentena eu não consigo ficar parado. Eu saio muito e para alguns lugares na medida certa, e eu vou estudando, tenho que estudar música, vou estudar na escola, tenho que estudar a prova do Enem desse ano, importante. Verdade. Estudar, e eu estou tentando, fazendo o meu máximo para não deixar essa quarentena me jogar para baixo e não deixar essa quarentena me deixar mais preguiçoso ainda. Vocês entenderam, né, gente? É basicamente isso. Nessa quarentena, a internet ela tem sido uma ferramenta muito importante. A gente tem realmente passado mais tempo, porque é um momento de ociosidade. A gente fica assim, muito saber o que fazer, a gente fica meio isolado, perdido, mas
falar de jejum, né? Eles falaram aqui do que eles fazem, mas muita gente recorre à comida. Lá em casa tem uma frieira, né? A minha filha Célia, né, dona Célia, deve estar me assistindo. A cada 1 hora, pai, tô com fome, mãe, tô com fome, é comida, e as duas ficam comendo. Então, gente, é uma rotina, né? Você que é pai, que está passando por isso, sabe o que eu estou dizendo, vai se identificar comigo. E falando sobre jejum, como é que separar um tempo de jejum em meio à quarentena? Essa quarentena ensinou que a gente tem mais tempo do que a gente realmente pensa que tem. Às vezes a gente se acha tão ocupado com as nossas coisas. E agora Deus nos deu um tempo de ficar em casa sem fazer nada. E o tempo? Agora você tem um tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Essa é a pergunta que fica. Então, gente, o jejum ele basicamente nos aproxima de Deus. O intuito do jejum é nos concentrar na coisa de Deus. O pastor José Ribeiro, eu lembro uma pregação que ele muito bem disse, que a pessoa, quando ela come, a mente dela fica trabalhando por comida. E a nossa mente ela é assim, ela é muito sensitiva, ela vai de acordo com aquilo que você vai alimentando, amém? Mas o jejum ele refreia isso, amém? A gente deixa de ficar dependente do alimento, dependente daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos sacia, para nos concentrar nas coisas de Deus, ok? Um jejum para a saúde é qualquer dieta restritiva, temporária, que supostamente trará benefícios à saúde. Quando você vai fazer um exame de sangue, qual é a determinação que o médico te dá? Ó, você vai ficar um período de jejum, ok? Por exemplo, das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã. Por quê, gente? Porque esse período o seu corpo purifica, tira toxinas do sangue, para que o exame conste o seu sangue mais purificado. Então, gente, o jejum ele é importante para o corpo físico, muito, mas esse não é o nosso objetivo de falar. Nós estamos falando sobre o jejum no corpo espiritual, os benefícios que ele traz para o nosso espírito. Amém? Vamos lá. O jejum ele envolve abstenção de comida e bebida enquanto empregamos tempo extra de oração, na meditação e no estudo da palavra. É o que eu disse. Um jejum ele é importante, mas quando você agrega a oração, a leitura da palavra, faz toda a diferença. Fabinho, mas eu trabalho muito, meu dia é corrido, às vezes eu estou jejuando, mas eu estou trabalhando. Ok. A gente está falando de quarentena, mas muita gente não está trabalhando, por exemplo. Muitas pessoas estão trabalhando, e como é que a gente faz para poder, como é que é a palavra? Para direcionar tudo isso no mesmo sentido, né? Organizar, muito bem, Pedro. O que a gente pode fazer? Quando você está jejuando o seu trabalho, se você pode ouvir um louvor, sabe? Se você pode ler a palavra de Deus, vai lá na internet, busca a palavra de Deus. A gente tem que estar regando o nosso jejum com algum outro tipo de prática. Isso é muito importante, mas posteriormente nós vamos estar vendo essas questões. O Pedro e a Sofia vão estar me ajudando, porque nós vamos partir para muita leitura bíblica. Você que está com sua Bíblia, fica com ela no jeito aí. Você que é bom de abrir, tal, tem aquela arte, né? Os alunos de escola bíblica que estão nos acompanhando aí, tá? Dedinho afiado aí para a leitura da palavra. Ou se você quiser anotar as referências, ou se você por algum motivo, depois você pode me mandar no meu WhatsApp ou no de alguém que você tem afinidade próxima a mim, eu estarei passando as referências para você, ok? O que nós vamos falar? O significado do jejum em si, no dicionário, quer dizer privação total ou parcial de alimentos durante certo tempo, ok? Nós vamos estar fazendo a leitura de Levíticos 23, 27, que a gente vai falar um pouco sobre uma das primeiras vezes ou a primeira vez que o jejum é citado na Bíblia. Amém? Levíticos 23, 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Amém? Então, gente, a questão é o seguinte. Em Levíticos 23, 27, Deus ele determina um tempo para que as pessoas possam fazer expiação.
Amém? E no versículo ainda diz, como a Sofia leu, e afligireis a vossa alma. Como é que nós afligimos a nossa alma? É abstendo daquilo que a gente gosta. O jejum, ele basicamente tem essa função. A gente abrir mão daquilo que a gente mais gosta por algo maior. Então, a gente pode ver o início dos jejuns sendo citado aqui. E no calendário judaico, só a nível de informação, nos dias de hoje ainda os judeus praticam o Yom Kippur, tá? É Yom Kippur que fala. Yom Kippur, que é uma palavra judaica, que significado significa o dia da expiação, que é o que nós acabamos de ler. É o dia do perdão eterno realizado uma vez a cada um ano, sendo uma das datas mais importantes do judaísmo. No calendário judaico, começa no crepúsculo que inicia no 10º dia do mês hebreu do Tishrei. São palavras, né, gente? Então a gente pode ver que nessa época, uma vez por ano, os judeus eles fazem o jejum de um crepúsculo até o outro. Trazendo para a nossa realidade, eles jejuam, por exemplo, das 6 horas da tarde, que é o crepúsculo, que é a hora que o sol se põe, até as 6 horas da tarde do outro dia. Amém? Esse seria o jejum. Que coincide o Tishrei, coincide com os meses de setembro, outubro ou novembro, continuando o dia seguinte até o pôr do sol. Os judeus tradicionalmente observam esse feriado como um período de jejum de 25 horas e oração intensa. Então, gente, nós podemos ver que em Israel também é assim. E na nossa vida também tem que ser assim. O nosso jejum tem que ser acompanhado por alguma prática, como eu já falei, que posteriormente nós vamos ver. O jejum ele deve ser feito com sabedoria e muita consciência, respeitando os seus limites físicos. Mas o fato é que, de alguma forma, o jejum ele tem que afligir a nossa carne, justamente para fortalecer o nosso espírito. Amém? Então, gente, a gente tem que, às vezes, sair do nosso comodismo. Se você não tem costume de jejuar, comece com poucas horas, um jejum de 4 horas, de 6 horas. Amém? Mas o fato é que o jejum, de alguma forma, ele tem que doer. Você tem que sentir que está jejuando. A sua carne ela tem que sentir. No versículo de Levíticos nós lemos aqui, e afligireis a vossa alma. Amém? A nossa alma tem que ser afligida, a nossa carne tem que sentir. Ah, Fábio, mas eu jejuo, mas eu não, minha barriga dói, minha cabeça dói. Ótimo! É um sinal de que você está jejuando e que você está sacrificando a sua carne por uma coisa que poderia te fazer bem e não faz, porque você está sacrificando o seu corpo para fortalecer o seu espírito. Tem uma história que vira e mexe, o nosso pastor ele conta, ele até ali atrás acabou de chegar, né? E pastor, ele conta muito a respeito de um homem que tinha 2 cães, um cão que ele tinha a cor preta e um cão que ele tinha a cor branca. E esse dono, esse senhor, ele tinha mais o costume de alimentar mais o cão que tinha a cor preta, o cão negro. E colocava os 2 para brigar. E quem que geralmente ganhava? Era geralmente aquele que estava mais alimentado. Mas vira e mexe, ele alimentava também um cão branco. Aí colocavam os 2 para brigar e o cão branco vencia. Exatamente isso que acontece conosco. Nós estamos sempre numa luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Não é isso mesmo? É uma luta diária, uma luta que, sabe, que ela não tem limites. A nossa carne, gente, ela nunca se converte. A gente tem que pôr ela na disciplina, tem que disciplinar isso aqui. A gente não pode ser escravo da nossa carne. Amém? Ela tem que nos obedecer à nossa vontade espiritual que está ligada em Deus. A gente nunca pode ser escravo daquilo que a nossa carne quer. Porque hoje nós estamos jejuando, você faz um jejum vamos supor, de meia-noite até meio-dia. Oh, que glória, tal. Só que passou de meio-dia, sua carne já quer outras coisas, já muda sua mente. Então, gente, é uma luta diária que tem que ser vencida e nós temos que lutar todos os dias. Amém? Quem ama a Deus e quer fazer de tudo para ter intimidade com Ele, não pode ser escravo da carne. Amém? Nós vamos fazer a leitura de Joel 2,12, que na Bíblia o jejum ele não aparece como mandamento, né? Não está lá, jejuarás, não. Na Bíblia não aparece como mandamento, mas o jejum ele é uma ordenança que Deus dá ao povo justamente para se santificar. Amém? Nós vamos fazer essa leitura, Joel
2:12. Joel 2,12. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Amém? A gente está vendo aqui, convertei-vos a mim, com jejum, com choro e com pranto. Amém? Essa é a ordenança que Deus nos dá. É uma ordenança, ok, queridos? Nos dias atuais há muitos modos de fazer jejum, mas basicamente na Bíblia podemos atentar para 3 tipos de jejum. Vamos lá. O jejum total. O que seria o jejum total? Nós vamos estar lendo Esther 4, 15 e 16. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esther, gente, aqui nesse versículo, ela tinha uma necessidade de chegar para o rei. Naquele tempo, o que acontecia? No caso, o rei Assuero daquela época, qualquer pessoa que fosse chegar à presença dele, ele tinha um cetro na mão. Se fosse do agrado que a pessoa chegasse, ele abaixava o cetro até a pessoa e a pessoa estava liberada para chegar até ele. Se não, ele já retia o cetro dele e os soldados já tiravam aquela pessoa da presença dele. Foi nesse temor que Esther chamou o seu tio, pediu para que todo Israel jejuasse por ela, para ela chegar à presença do rei. Amém? Porque naquela época tinha um senhor chamado, como é que é? Não, o rapaz, o cara queria tentar contra o povo. Qualquer alguém lembra? Me fugiu da mente aqui, mas enfim, né? O povo estava sendo ameaçado, podia ser extirpado. E ela teve essa atitude: gente, jejuem por mim, 3 dias não comereis nem bebeis. Amém? Esse foi um jejum total que Esther proclamou e todo o povo fez juntamente ela com as suas servas. Também Esdras também jejuou totalmente. Esdras 10:6. Em seguida, Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joana, filho de Eliasib. E, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos do cativeiro. Amém? Para a gente ver Esdras também concentrado nesse jejum. Elias no deserto também ele jejuou. Está lá em 1 Reis 19:8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nesse caso a gente pode ver que Elias ele foi alimentado por anjos, né? Que Deus trouxe esse alimento até Elias. A gente entende nesse propósito, nesse estudo, nesse versículo, que quando nós recebemos algo de Deus, nós somos fortalecidos com coisas inimagináveis. Amém? Aqui, o próprio Elias, ele recebeu esse alimento, ele caminhou 40 dias. Amém? A gente vai ver outro exemplo também de Moisés, que está lá em Êxodo 34 e 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Amém? A gente pode ver que Moisés, ele estava na presença de Deus. Amém? Você consegue entender a profundidade desse versículo? E esteve Moisés na presença de Deus. Está dando microfone? Esteve Moisés na presença de Deus todo esse tempo, 40 dias, não comeu e nem bebeu, porque o próprio Deus estava o sustentando. Amém? Isso é maravilhoso, queridos, entender o quanto Deus ele tem um propósito específico em cuidar de nós. Quanto Deus ele tem um propósito específico em nos fortalecer, mesmo quando as nossas forças já estão acabadas. Amém? Então, gente, eu te peço, em nome de Jesus, que você atente para esse versículo. Então, é importante nós salientarmos a respeito disso. Amém? Paulo também ele fez um jejum quando ele... só voltando aqui, no
Êxodo 34, 28, quando Moisés ele fez esses jejuns, logo depois, se você acompanhar o versículo de Êxodo, você vai ver que o rosto de Moisés brilhava. Amém? Moisés teve uma experiência nova com Deus. É isso que Deus quer para as nossas vidas também. Que ao final de toda a experiência de jejum que nós tivemos, os nossos rostos brilham e nós podemos contemplar a glória dele. Amém? Atos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Paulo ele tinha acabado de ter uma experiência com Jesus. Amém? Aquela passagem, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Paulo estava cego e foi levado para Damasco, e ali ele ficou 3 dias e não comeu e não bebeu. Tanto que o próprio, Jesus, o próprio Deus enviou um profeta até ele para poder ministrar a palavra nele. Então, gente, o jejum ele traz consequências maravilhosas para as nossas vidas. Amém? Isso nós estamos falando do jejum parcial, do jejum total. Agora nós vamos falar um pouco de jejum parcial. E para isso nós vamos ler Daniel 2, Daniel 10, capítulo 10, versículo 2 e 3. Me perdoem. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas completas. Amém? Jejum, o Daniel, ele jejuou 21 dias. Amém? Um jejum parcial. Ele se separou das coisas desejáveis. Amém? E a gente conhece a história do que Deus, da experiência que ele teve após 21 dias. Amém? Que esse também versículo é o tema, geralmente, de todos os anos, quando nós fazemos os 21 dias de Daniel. Amém? Nos baseando nele. É quando a gente se separa de algo que geralmente a gente gosta. Né? Algo que a gente vai ficar 21 dias, por exemplo, eu fico 21 dias, quando nós fazemos 21 dias sem carne, 21 dias sem televisão, sem internet, sem comida, se alimentando apenas de salada. É um tipo de jejum que a gente faz separando daquilo, algumas coisas do nosso habitual dia a dia. Amém? Jesus no deserto, Lucas 4:2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém? Aqui diz que Jesus ele teve fome depois dos 40 dias que ele passou no deserto. E a gente especifica mais o versículo, mas a gente não tem como não deixar de contar a história, o que foi o ministério de Jesus após isso. Começou aí, logo depois dele foi ser batizado, aí Deus começou a fazer maravilhas através da vida dele. Jesus é o nosso maior exemplo, queridos. Amém? A gente dá alguns exemplos aqui, mas sempre focando na pessoa de Jesus, que é tudo para ele. Amém? Davi também ele passou por esse jejum no momento crítico da vida dele. Amém? Está lá em 2 Samuel 12:16 ao 18. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrando-se sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Amém? Nós podemos ver claramente aqui o que Davi ele passou por uma situação, depois que ele cometeu aquele adultério com Batseba, ele jejuou pela criança, né? Ele se prostrou com o rosto em terra, ficou uma semana desse jeito. Os seus servos iam lá para tentar levantá-lo, ele não queria ficar lá, até que chegou a notícia que a criança tinha falecido. Aí se levantou, se ungiu, adorou a Deus e foi se alimentar. Amém, gente? Então o jejum ele é o meio de resposta, o meio que Davi procurou chamar a atenção de Deus para que o seu pedido fosse atendido, que o desejo de Davi era que a criança fosse salva, mas não era o desejo de Deus.
Isso nos ensina, queridos, que muitas vontades na nossa vida precisam morrer e muitas vezes a gente luta para que ela viva. Às vezes a gente usa até o nome de Deus para falar, não, eu quero passar, eu quero viver essa situação, eu quero ir até lá, mas não é a vontade de Deus. E às vezes a gente tem que deixar muitas coisas em nossas vidas morrer para que a gente possa seguir. O que aconteceu depois disso? A mesma Batseba foi por mulher de Davi, depois teve Salomão e a Bíblia diz o quê? Que Deus o amou. Amém? Então, gente, os planos de Deus para as nossas vidas são muito maiores do que o que a gente acha que sabe. A gente acha que tem o controle de toda a situação, mas na verdade a gente não tem. Deus é que tem o controle. Deus é que sabe o que é melhor para as nossas vidas, até mais do que nós mesmos. Amém? Então a gente vai ver aqui. A Bíblia tem muitas a nos ensinar acerca do jejum. É uma arma poderosa, muitas vezes negligenciada. Deus espera e anseia que nós, seus servos, jejuemos e nos aproximemos dele. Amém? Jesus foi questionado certa vez por que os seus discípulos não jejuavam. Está lá em Mateus 9, 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O versículo final é forte, quando ele diz: dias virão em que jejuarão. Ok? Naquele tempo Jesus estava presente. Jesus estava com eles, Jesus estava no meio deles. Aqueles que queriam chegar até Jesus, ele estava disponível. Amém? E Jesus, ele meio que dá um tapa de luva nos servos, nos discípulos de João. Por quê? Porque eles queriam mostrar para Jesus: olha, os nossos servos jejum, por que os seus não jejum? Aquela coisa, né, que você entende bem. Mas Jesus, ele dá uma resposta simples: olha, eles não jejuam. Pode um noivo nas suas núpcias estar presente e jejuar? Claro que não, tem que confraternizar. Eles estão comigo, estão andando comigo, estão sendo agraciados com a minha presença. Nosso Jesus é maravilhoso. E eles falaram: olha, dias virão em que o noivo será tirado aí, e eles vão jejuar. Amém? E o noivo, né, todo mundo sabe, foi tirado aí, jejuaram. E assim é a determinação que Jesus nos dá, que nós, como discípulos dele, jejuemos. Amém? Quando Jesus falou aos discípulos sobre como jejuar, claramente ele estava esperando que fossem jejuar. Mateus 6, 16, 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contestados com os hipócritas, porque eles desfiguraram os seus rostos para que os homens vejam com que jejuarem, vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? A gente conhece muitas pessoas assim, né, gente? A gente não deveria. Começa um jejum, você vê a pessoa com aquela cara de triste, e amuada, e fica: o que foi? Eu estou na prova, né? Eu estou jejuando, né? E faz aquela cara, aquela cena. E não é essa determinação que Jesus dá. Ele fala: para tais pessoas já tem recompensa, ou seja, a recompensa dessas pessoas hipócritas que ficam, né, fazendo cara de bocas e bocas, se está jejuando, a recompensa delas não vem do Pai. Amém? Mas ele dá uma recomendação: olha, se lave, tome uma postura. Amém? Você tem que andar de cabeça erguida. Estou jejuando. Você tem que se fortalecer, mostrar fortalecido. Amém? Grandes personagens da Bíblia jejuaram: Moisés, Davi, Esdras, Esther, Daniel, Jesus, como nós falamos. E também Neemias, está lá em Neemias 1:4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? A gente vê aqui Neemias numa atitude de jejum e oração. Porque ele viu que os muros de Jerusalém estavam derrubados, ele estava no conforto dele, em outra cidade, servindo como copeiro do rei, tinha todas as regalias, podia ficar quietinho, sem nos preocupar. Mas qual que foi a atitude de Neemias? Se prontificar se condoer com a dor dos seus irmãos. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados.
amém? Depois que ele jejuou e pranteou, ele se levantou e tomou atitude, foi à luta, e tanto que ele lutou, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias, amém? Então, grandes coisas Deus faz para aqueles que jejuam, amém? Então, não deixe, amém? Principalmente nessa quarentena, que é difícil, não deixe essa ferramenta tão importante para nós cristãos ficar de lado, ficar esquecido. Isso jamais pode acontecer, amém? O jejum é muito importante para um relacionamento adequado e fundamentado com Deus. Atos 13:2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então a gente vê nesse versículo que eles começaram a jejuar, para que esperando que uma resposta de Deus, amém? E nesse momento Deus falou com eles a respeito de Paulo e Barnabé, amém? Então a gente vê que Deus ele responde no meio do jejum. Pode demorar, né? Mas não perca a sua fé, dependendo do seu propósito, fique firme nele, amém? E não desista. O jejum traz à nossa vida o intuito de se humilhar, ok? Quando abrimos mão das nossas vontades espontaneamente pela vontade de Deus, estamos nos humilhando a Ele. Esse relato Davi fez, está lá em Salmo 35:13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Eu afligia minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Amém? Então a gente vê que o jejum ele tem esse intuito de nos trazer a humilhação, amém? De tirarmos aquela soberba, aquele sentimento de que a gente é alguma coisa, na verdade nós não somos nada, O jejum serve justamente para nos colocar humilhado diante da presença de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, amém? A parábola do fariseu orgulhoso nos ensina muito sobre humildade, está lá em Lucas 18, do versículo 9 ao 12. Propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assenhorava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Amém? Então a gente pode ver aqui um exemplo claro disso, de um fariseu orgulhoso, hipócrita, que chega diante de Deus: ó Deus, eu batendo no peito, eu jejuo, eu oro, né? Então a gente precisa disso. O jejum, a gente tem que ter sinceridade de coração, amém? Então a gente vê claramente isso aqui. Não é uma regra o jejum ser 100% secreto. Por exemplo, aqui tem 2 adolescentes, tem a Sofia, tem o Pedro. De repente eles simplesmente por eles mesmos: não, hoje eu vou jejuar até fazer um jejum de 24 horas. Aí a dona Glauciene, que ela está assistindo? A dona Glauciene, um abraço para você, deve estar assistindo. Aí a Sofia vira para você, Glauciene, e fala assim: você percebe que ela não está comendo nada. Sofia, toma um café. Não. Sofia, toma água. Não. Sofia, vamos almoçar. Não. Aí, né, a coisa fica tensa. A mesma coisa é o Pedro, né, que são subordinados aos seus pais, né, e também você casado, eu casado, que tem pessoas casadas, você casado do outro lado, você faz o jejum, você marido, aí sua mulher faz, ela que geralmente faz a comida, não é uma regra, né, gente? Tem homens que fazem comida, no meu caso, por exemplo, né? Mas enfim, faz a comida, o marido não come, mas por que você não está comendo? Aí fica, Então, gente, não precisa ser 100% secreto. Você não vai fazer isso com soberba de coração: eu estou em jejum. Não. Você guarda para você, no seu íntimo. Se você puder manter secreto, amém. Se não, você com singeleza de coração, você vira para aqueles que é responsável: olha, eu estou jejuando. Ok? Então a gente aprende muito a respeito disso. Vamos também na Bíblia para os casais. Para os casais, viu? Você, marido e mulher aí, ó. Que Deus ele dá um exemplo, não
tratando de alimento, mas tratando de relacionamento sexual. Está lá em 1 Coríntios 7, 4 e 6. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. E isso vos digo como concessão, e não por mandamento. 4 ao 6? Não, 4, 5 e 6, desculpa. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Por mútuo consentimento. Então, você, marido, amém? Avise para sua esposa que você vai jejuar. Você também, esposa, avise para o seu marido que você vai jejuar. Por consentimento mútuo, mas não por muito tempo. Amém? Para que o diabo não também vos tente. Ok? Tudo é um consentimento. Na Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Se você faz um jejum e seu cônjuge não está agradando o seu jejum, de alguma forma ele está se sentindo incomodado, pode ter certeza que Deus não vai receber o seu jejum, porque ele respeita a decisão e o consentimento mútuo dentro do casamento. Amém? O missionário Evandro está ali, nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Esqueci de agradecer, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? E ele também está ali acompanhando, e Deus abençoe sua vida. Amém? Continuando. Tópico importante aqui, gente. O jejum ele tem que ter objetivo, ok? O jejum ele tem que ter objetivo, um único objetivo, ok? Sempre apresentado em oração, mas não quer dizer que você vai ficar 1 hora falando com Deus a respeito daquele propósito. Olha, Deus, vamos supor, por exemplo, pessoa orando por um emprego, você faz um propósito, você está jejuando, fazendo um jejum por um emprego, né, Sofia, né, Pedro? Fazendo jejum por um emprego. Não. É pesado. E você jejua, Deus, eu quero emprego. Mas se você vai ficar um tempo maior da presença de Deus, é óbvio que você pode orar pela sua família, pedir perdão pelos seus pecados, você vai aproveitar o seu tempo de oração. Mas o foco do seu jejum, o foco do seu momento com Deus é único, exclusivamente um. Amém? É muito importante frisar isso. Ok? Mateus capítulo 7, versículo 14 e 21. E porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os reconhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Amém? Glória a Deus por essa passagem. Não era esse versículo, mas amém. Eu acho que eu me confundi. Eu peço perdão aos irmãos. Amém? Mas a passagem que eu queria ler era acerca daquela que os discípulos tentam expulsar o demônio. Amém? E no final, depois que eles não conseguiram, chamaram Jesus, e Jesus fala com eles assim: a geração incrédula, até quando estará no meio de vós? Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, essa caça de demônios não se espere senão por oração e com jejum. Então, não especificamente eles teria que um jejum específico pode fazer alguma coisa, mas é uma vida de jejum e oração que faz toda a diferença. Jesus, ele tinha uma vida de jejum e oração, então ele teve autonomia para poder executar e expulsar aquele demônio, e os discípulos questionaram. Amém? Vimos que o jejum na Bíblia sempre veio acompanhado de um gesto de humilhação e santificação. A gente vai ler Jonas 3, versículos 5 e 6. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive.
Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Amém? Então a gente vê que Jonas, na Bíblia a gente pode acompanhar que Jonas ele teve uma atitude antes de fugir, né, da vontade de Deus, sendo que Deus já tinha mandado ele para Nínive. Quando que aconteceu, tudo que aconteceu, ele foi engolido por um grande peixe, foi, né, deixado na praia de Nínive, então ele foi levar a palavra. Então a palavra de Deus ela transformou os ninivitas. E eles tiveram a atitude de que não só jejuar, mas eles se vestiram de panos de saco e ficaram sobre as cinzas. E o rei, amém? O rei de Nínive se desfez das suas vestes reais e se vestiu de pano de saco. Então a gente vê que o jejum vem acompanhado de uma atitude, Sofia, de humilhação perante a presença de Deus. Amém? Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Amém? O nosso jejum tem que ser acompanhado de algo. Amém? Nos 21 dias de Daniel é muito comum a gente ver pessoas aqui na igreja vestindo roupas de pano de saco, andando descalças, deixando algum tipo de vaidade, cortar cabelo, fazer barba, tudo por um propósito de quê? De mostrar o jejum aliado ao ato de se humilhar perante Deus. Nós vamos ler novamente Joel 2,12, amém? Joel 2,12. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Amém? Com jejum, com choro e com pranto. Jejuns com choro e pranto. Amém? Em Salmos 34,18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado. Que maravilha, querido. Quando você se dispõe a colocar a sua vida em consagração diante de Deus, em jejum diante de Deus, com pranto e choro, derramando com choro e pranto, rasgando o seu coração diante de Deus, se entregando totalmente a Ele. Amém? E nós vamos ler também, novamente, 2 Samuel 12,16, que fala exatamente sobre isso. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Amém? Davi passou a noite prostrado em terra. Amém? Com seu rosto em terra. Em sinal de total humilhação a Deus. Amém? Trazendo para os nossos dias corridos e muitas vezes cansativos, como atrelar esses gestos ao nosso jejum diário? Hoje temos vários meios de nos afastar de coisas, não só alimento, que tira o nosso tempo e foco para concentrar nos esforços e no jejum em Deus. Amém? Temos a televisão. Amém? Salmo 103 fala a respeito disso, que não coloquei coisas impuras diante dos meus olhos. Amém? A internet é um tipo de lazer, é uma vaidade. Tem vários tipos nos dias de hoje que você pode colocar em jejum perante Deus. Amém? Mas isso tudo, gente, é mediante fé. Amém? Muitas vezes a gente pode ser criticado. Mas jejuar de internet, jejuar de televisão é fácil. Tem que jejuar, cortar o alimento, tem que fazer sem nada. Gente, tudo é mediante a fé. Romanos 14,5 diz sobre isso. Amém? Que nós devemos estar firmes no nosso pensamento, ou seja, devemos estar cientes daquilo que vai nos fazer bem e saber que aquilo é o suficiente para que nós nos aproximemos de Deus. Oi? Só acrescentando o que você falou, muitas vezes a gente está fazendo um jejum, aí a pessoa fala, mas você parar de ver televisão é sacrifício, parar de mexer na internet é sacrifício, parar de comer carne é sacrifício. Mas eu acho que jejum é uma coisa muito pessoal. Cada um sabe o seu ponto fraco, porque às vezes uma coisa que não vai te atingir vai ser um sacrifício para mim, sabe? Então a gente não pode julgar o sacrifício do outro, porque a gente não sabe qual é o ponto fraco do outro e a gente não sabe como aquilo está atingindo o corpo físico da pessoa e o corpo espiritual. Muito bem frisado pela Sofia, exatamente isso. É você respeitar os limites dos outros. Eu não vou me recordar do versículo agora, mas Paulo diz justamente sobre isso. Amém? Aquele que come não critica aquele que não come, aquele que não come não critica aquele que come. Cada um sabe de si. Amém? O seu jejum, ao meu ponto de vista, o seu jejum pode ser um jejum mais tranquilo ou mais pesado. Vai depender do seu grau de força, o seu grau de sacrifício. Amém? Às vezes, nos dias de hoje, nessa quarentena, você fazer um jejum de ficar uma semana sem ver televisão. E aí? É pesado, né, gente?
E você mesmo dentro da sua casa, tendo acesso à sua geladeira, à sua despensa, você abrir mão disso para fazer um jejum a Deus, é um outro sacrifício. Então a gente tem que sempre olhar com os olhos da fé, se aquilo vai me fazer bem, se eu vou me sentir santificado e o Espírito Santo vai testificar isso em mim, assim eu farei. Amém? Amém. Ok, vamos lá. É maravilhoso também, gente, quando pessoas ou a igreja ou um grupo decide unificar, já estou indo para o encerramento, unificar o seu esforço por um objetivo. Amém? É muito bom a gente fazer um jejum muito coletivo. A nossa igreja tem os nossos dias. Até o ano passado eu lembro que a pastora Michele, se ela estiver assistindo, um abraço para ela também, pastora abençoada. A gente ficou um tempo, não me lembro se era desde setembro ou agosto, até o final do ano, fazendo jejum todas as quartas-feiras. Amém? O jejum pela nossa igreja. E a gente pode ver o quanto Deus fez o ano de 2019 foi bom para a nossa igreja, porque os nossos esforços, sacrifícios foram feitos. Amém? E no meio dessa pandemia nós estamos aí firmes nas orações que o pastor nos passou, às 6 horas da manhã, meio-dia. Tem diversos horários de oração e muitas pessoas estão seguindo esse propósito, seguindo esse voto. Amém? Que nós vamos falar sobre voto depois, porque muita gente confunde uma coisa e outra. Então a gente pode ver, amém, que quando um grupo se reúne para jejuar por um objetivo, isso é maravilhoso. Amém? A gente leu Esther, né? Como Pedro já leu Esther, chamou todo o povo de Israel para jejuar por ela. Amém? Jonas também, como nós acabamos de ler, um exemplo claro, né? Que toda aquela nação de Nínive jejuou para se humilhar perante Deus. E a gente vai ler a nossa penúltima referência, que está lá em 2 Crônicas 20:13. Amém? Que o rei Jeosafá, amém, proclamou todo Judá para um jejum. Amém? 2 Crônicas 20:13. 21 ao 3, perdão. Depois disso, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá para lhes fazerem guerra. Vieram alguns homens dar a notícia a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, e que em Engedi. Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em toda a Judá. Amém? Então a gente vê aqui a atitude de um rei, um soberano da nação, alguém que tinha ganhado de Deus a bênção de reinar sobre uma nação. Convocou toda a Judá para proclamar um jejum em toda a terra de Judá. Amém? E posteriormente a gente pode ver que Deus ele respondeu. Isso está lá no versículo de 2 Crônicas mesmo, nos versículos 14 e 15. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque nelas havia muita presa. Também feriram as tendas dos donos de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas 20, 14 e 15, né? Isso que você leu? Aqui está 14. Ah, perdão. Retratando. 2 Crônicas 20, dê para nós aí, Sofia, por favor. Desculpa, quando eu tenho a referência para os dois, acabou que aconteceu um equívoco, gente, perdão. 20, 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, e dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deus disse: a peleja não é vossa, ela é de Deus. Então, queridos, tenha certeza que no momento que você jejua, você propõe-se fazer a guerra com o seu jejum, pode ter certeza que é Deus que está lutando por você. Amém? E baseado nessa palavra, a gente pode ver que no último dia 5 de abril,
O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele fez uma convocação para todo o povo brasileiro, né? E nós cristãos, que somos servos de Deus e como diz em Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus, nós cremos nisso, nós aderimos. E foi lindo, o Brasil todo em jejum e oração. A gente podia ver vídeos na internet de pessoas ajoelhadas pelas ruas, orando e clamando em jejum. E o poder de Deus foi derramado. Eu creio que grandes coisas Deus fará, nossa nação já vem fazendo. Amém? Mas é o momento de você também orar pela nossa nação, jejuar pela nossa nação, pelo nosso representante máximo lá no executivo, que é o presidente Jair Bolsonaro. Amém? Nós estamos firmes, queridos. Que Deus esteja abençoando a nossa nação. Amém? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Agora nós vamos ler, só para a gente poder encerrar, algumas dúvidas e algumas perguntas que nos foram feitas. Amém? Na chamada eu fiz o seguinte questionamento: quebrei o jejum, o que devo fazer? Eu continuo ou eu paro o meu jejum? Bom, tudo é mediante a fé, meu querido. Se você se sentir firme, forte, se você deseja, se o seu desejo por alguma situação aconteceu de você ter que quebrou o seu jejum, você pode orar a Deus, pedir perdão e reiniciar o seu jejum. Mas se for uma situação mais estressante que você não vai se sentir bem, ore a Deus, peça perdão e encerre por ali, ok? Não precisa ficar constrangido. Deus, eu creio que Ele entenderá, mas seria bom se você, amém, mantesse o seu propósito de estar jejuando até onde você falou, ok? E outra coisa, dentro disso tudo, é você falar. Tem mais perguntas? Então só um minutinho. É você falar a respeito, amém? Porque muitas vezes a gente põe no coração: não vou jejuar de meia-noite até meio-dia. Chega meia-noite, você dorme, mas pela manhã sua carne fala: sua carne fica, jejuar para quê? Não, fala, grita, deixa bem claro no mundo espiritual: eu estou jejuando até amanhã às 3 horas, e assim você fará, amém? Há diferença entre a consagração e o jejum? Não existe, gente. Eu acredito que consagração e jejum são coisas meramente iguais, são a mesma coisa. Porque quando você fala que eu vou estar consagrando minha vida, eu vou estar em consagração, dentro dessa consagração você consagra jejuando, orando, separando tempo para Deus. Amém? Então são coisas que eu coloco como coisas iguais. Amém? Diferença entre voto e jejum, gente. A gente deixa já bem claro: o voto é uma coisa, o jejum é outra. Amém? O voto é algo que você faz com Deus, assim como Jacó, ele fez um voto com Deus quando ele saiu, da casa do pai dele, fugindo do irmão dele. Ele falou a Deus: eu faço um voto, se o Senhor for comigo até a casa do meu tio, a casa do tio Labão dele, e lá o Senhor for comigo e em paz me fizer tornar para a casa dos meus pais, em tudo eu te darei o dízimo. Então esse foi o voto que Jacó fez. O voto é quando a gente fala com Deus algo. O jejum é um propósito que você faz. Mas obviamente que existe aquela possibilidade de fazer um voto, o voto do jejum. Eu vou jejuar essa semana todos os dias. É um voto que você está fazendo do jejum. Amém? Abre para mim Romanos 14:5. Jejum de costumes habituais, pode? Pode, foi o que nós acabamos de falar a respeito de televisão, internet. São coisas habituais que na Bíblia menciona a respeito dos alimentos, da água, mas obviamente que nos dias de hoje, e o que fala em Romanos 14:5, Pedro? Um faz a diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Amém? Cada um esteja convicto inteiramente em sua própria mente. Amém? Se você acha, como a Sofia bem disse, se você acha que aquilo vai te fazer bem, ok. Ou você acha que o outro tipo de jejum vai te fazer bem, também, ok. Amém, gente? Nós estamos indo para o final. 2 perguntas que me mandaram. Tem quantas perguntas? Uma só? Então tá bom. A primeira pergunta foi a minha irmã, gente, Ana Lúcia, que está morando lá na Europa, gente, lá na Escócia. Ela me mandou pelo nosso nos comentários da nossa igreja. Ela me disse o seguinte: se estou com raiva de alguém, eu faço e peço perdão depois ou faço só depois que resolver? Eu acredito o seguinte, Ana, porque um beijo para você, um abraço para o Ricardo, para o Gustavo, meu sobrinho aí, de saudade de vocês. É o seguinte:
eu acredito que o jejum ele se aplica como um modo de adoração, porque quando você jejua também você está adorando a Deus. Da mesma forma que a oferta também é um jeito de adorar a Deus. Abre para mim, Sofia, Mateus 5, 23 ao 23 ao 25. Então eu associo o jejum a uma oferta. Amém? Aí a gente vai fazer a leitura dentro da palavra para a gente fazer esse pequeno parâmetro. Mateus 5. 23 ao 25. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Amém? Baseado na palavra de Deus, e mediante isso que a Sofia acaba de ler na oferta, eu posso agregar o jejum também. Então eu acho o seguinte, melhor você resolver, amém? Curar a sua raiva, pedir o perdão, para depois você ficar tudo certinho para poder estar dando sequência no seu jejum. Só mais uma pergunta, a Ana Clara vai falar uma pergunta que foi feita. A irmã Bernadette, um abraço, obrigado pela pergunta, você me perguntou, nós vamos responder. Quando jejuamos, é importante ungir a cabeça? Gente, a unção, ela é sempre importante. Eu acho que quanto à unção não há restrições, né, Sofia, né, Pedro? Não há restrições. Quando você chega diante do seu altar, falando de novo sobre a oferta, nós depositamos a nossa oferta e somos ungidos. Amém? Quando uma criança é vinda até o altar de Deus, ela é ungida. Amém? Consagrada. Quando o pastor geralmente faz a consagração de pastores, é acrescentado o óleo da unção. Então, é interessante, se você tem o óleo na sua casa, Bernadette e aos outros irmãos, se você tem o óleo, é importante, olha, eu vou iniciar um jejum, unge suas mãos. Se você for jejuar com alguém, peça para ungir a sua cabeça também. É importante, não há restrições, eu acho muito positivo. Perguntas, Ana? A minha prima de 8 anos, ela perguntou se o jejum é só de alimento ou pode ser brincadeira, assistir televisão e etc. Bom, a sobrinha, que é a sua prima? A prima de 8 anos da Ana Clara fez essa pergunta, e como nós já falamos, eu acho que se responde, porque ela perguntou pergunta de novo, por favor. Ela perguntou se o jejum é só de alimentos ou pode ser também brincadeira, televisão e internet. Pode ser sim, igual nós falamos agora há pouco, que não só o alimento, mas aquilo que, segundo a sua própria, no conforto da sua mente, você achar apropriado. Amém? Que você pensar, olha, eu gosto muito de brincar, eu não vou brincar porque eu vou passar um tempo diante de Deus. Eu gosto muito de assistir Netflix, como a Sofia gosta, né, Sofia? Eu vou ficar um dia assim, vou ficar uma semana sem ver Netflix para ler a palavra, para jejuar. Amém? Isso é um sacrifício que você faz para ficar mais próximo de Deus. Aquilo que você sabe que tira a sua atenção, que tira o seu propósito de estar perto de Deus, você abrindo mão daquilo para ficar com Deus é sempre muito positivo. Amém, gente? Eu esqueci de alguma coisa? Não? Queria agradecer, tá, a sua presença, já passei do meu tempo, muito obrigado, amém, por ter assistido até aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Quero agradecer a Sofia, obrigado, Sofia, pela ajuda, obrigado, Pedro, também, tá? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua semana. Qualquer coisa eu estou à disposição. Se você quiser continuar mandando perguntas, nós teremos todo o maior prazer de estar respondendo. Amém? Retenha todas as coisas, examine todas as coisas, retenha o que é bom, ok? E Deus abençoe sua vida. Boa noite, obrigado.